E a partir de agora a gente vai conversar com uma pessoa, aliás, nunca participou aqui do nosso Manhã da Pop, e eu confesso que eu sou muito fã do pai dele, né? Até porque eu acompanho há muitos anos pelas redes sociais. O pai dele, para quem não conhece, é o Adriano. Ninguém sabe que o nome dele é Adriano, né? É o Coronel Telhada, né? Pô, o deputado Coronel Telhada é uma baita de uma figura. Ele é um cara, assim, muito conhecido, um político muito reconhecido como um bom político aqui no Brasil. E a partir de agora a gente conversa aqui com o deputado estadual, Capitão Telhada, que o pessoal carinhosamente chama de Telhadinha, né? Tá aqui o deputado já ao vivo de São Paulo pelo Meet. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo ao Manhã da Pop. O senhor tá falando aí para uma região, a região aqui do metropolitana de Sorocaba, né? O nosso sinal, até para que o senhor possa se localizar, ele cobre aí, vamos dizer, 40 municípios, aproximadamente 2 milhões de ouvintes em potencial, Sorocaba, Angatuba, Capão Bonito, Votorantim, Boituva. Registro não, registro já pega mal. Não, pega mal. Enfim, é bem grande a área aqui, viu, deputado? Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Tudo bem, Milton? Bom dia a todos aí da bancada, todos os ouvintes também da Pop FM. Prazer é meu estar conversando hoje um pouquinho, batendo esse papo aí, e eu vou te revelar que eu também sou fã desse cara aí que você citou, do Paulo Adriano Lopes Lucena Telhada, vulgo Coronel Telhada. Sou um grande fã, admirador e melhor amigo. E vamos em frente. Não, aliás, a relação que o senhor tem com o seu pai é um negócio bem bacana, né? Porque a gente vê isso na internet. Bom, deixa eu até. Eu gosto de ser sincerão aqui na rádio, sabe, deputado? O deputado e o pai, eles servem a Deus na mesma igreja que eu, eles são da Congregação Cristã do Brasil, né? Então, a paz de Deus antes de mais nada. Amém. E eu, até por conta disso, também eu comecei a acompanhar o pai dele nas redes sociais, e todo sábado, depois do culto, ele reúne amigos em casa com uma mesa de frios. É um negócio tradicional do Telhadão, é verdade. Não é isso mesmo, o capitão? Exatamente. Nós somos nascidos e criados na graça. Meu pai é músico, toca clarinete. Eu sou músico, toco sax alto, mi bemol, e graças a Deus a família toda, minha esposa, meus tios, primos, digamos assim, toda a nossa roda social é em torno da congregação. E sábado à noite não tem como, né? O programa de sábado à noite pra gente é congregar, e à noite, quando sai ali, família, sobrinhos, filhos, a gente reúne na casa de alguém, e aí comemos uma pizza, fazemos uma tábua de frios, que agora o Coronel Telhada sempre gostou e acabou passando esse gosto para todo mundo, e já é esperado, já sábado à noite todo mundo espera a tábua de frios do Coronel Telhada. E domingo, lógico, aquele almoço em família também é tradicional, frango frito, macarronada, desde da minha avó, que infelizmente faleceu no final do ano, no começo do ano agora, de 23, mas o domingão também é sagrado para reunir a família. Deixa eu apresentá-lo aqui aos demais integrantes. Esse de azul que o senhor está vendo aí é o Fábio Coelho, doutor Fábio Coelho, tá? Bom dia. Perfeito. O de branco, que está bem ao seu lado aí no vídeo, é também irmão lá da congregação, o Eduardo Codorna. Eduardo Prando, mas todo mundo chama ele de Codorna aqui. Ele é ex-vereador da cidade, um cara mega polêmico aqui, e ele faz normalmente a piruinha da rádio, buscando... Sabe de nada, o Telhada, o pai dele já é meu amigo, já faz hora já. Assessora, a gente já... A Nilce, né? A Nilce já vinha aqui na minha casa, aqui. Ih, rapaz, já tem história já. Então tá bom. Agora, devidamente apresentado, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o seu pai. E ele é durão daquele jeito que aparenta ser mesmo ou não? O Coronel Telhada, eu vou te falar que as pessoas que conhecem ele da televisão, da imagem, como comandante da rota, como oficial de polícia, sempre as colocações dele, sempre com muita energia, com muita veracidade, acham que ele é um cara, né, entre aspas, né, quase que beirando a rusticidade, um cara grosso e tal. Mas quando eu nunca conheci uma pessoa que esteve com ele pessoalmente, que o conheceu ali, conversou, e não tenha se tornado um admirador. Inclusive, até pessoas de esquerda, deputados, quando trabalharam com ele lá na Assembleia Legislativa, passam a respeitá-lo demais, a admirá-lo, porque, sim, ele é uma pessoa dura, de opinião,
que coloca sempre os seus valores e princípios à frente, mas é uma pessoa, é um homem muito respeitador, respeita o espaço de todo mundo, não agride as pessoas no caráter, né, na questão pessoal. Então, ele tem o seu lado militar, tem o seu lado cristão, que não abre mão, é sempre correndo pelo certo, mas é uma pessoa que sabe respeitar, sabe trabalhar em grupo, sabe se colocar sem ofender. Então, eu particularmente como filho, né, digamos assim, sempre tive meu pai como um grande parceiro, como um grande amigo. A nossa relação foi sempre de muita amizade, desde pequeno, desde moleque. Quando ele chegava em casa, a gente saía junto até para trabalhar, porque todo policial você sabe que faz bico, né? E o Coronel Telhado não foi diferente. Ele tinha o seu horário de serviço na PM, no horário de folga ele ia pro bico, ia rondar os bicos que ele fazia, que é aquele serviço extra, um segurança, uma portaria para completar a receita da família, né, a fonte de renda. E a gente ia junto, ia de moto, ia de carro, ia batendo papo. Ele sempre gostou de carro antigo, Coronel Telhado, então sempre teve um Jeep, sempre teve um Fusca, uma Brasília. E aí o grande prazer nosso era justamente sair junto, mesmo que trabalhando, mas batendo papo, conversando. E aí a gente, desde pequeno, sempre fomos grandes amigos. Eu falo sem medo de errar, sempre falei isso, que o meu melhor amigo é meu pai. E mais do que isso, né? Qualquer vídeo que você pegar, imagem pública, ou se você nos vê em evento um dia, a gente chega, se beija, se abraça, pode ser o lugar mais formal do mundo. Quando a gente se encontra, eu e meu pai, minha mãe, a mesma coisa, não tem milindre, não tem vergonha, não tem nada disso. A gente tasca um beijo logo, um abraço, saúda com a paz de Deus. E eu acho que essa relação é muito saudável, inclusive chama atenção, né? Todos comentam, na Assembleia mesmo, ele chega lá às vezes de Brasília, vai para a Assembleia para fazer alguma reunião, a gente está no plenário, se saúda, se beija, se abraça, e eu acho que é algo muito salutar, que cada vez é mais difícil de se ver na sociedade, e a gente carrega isso dentro da família com muito orgulho. Bom, o capitão, esse é o seu primeiro mandato como deputado, né? Primeiro mandato, 19 anos de polícia militar, e aí encerrando o primeiro ano agora de deputado. Bom, e o senhor hoje é vice-líder do PP, o Partido Progressista, na Assembleia Legislativa, é base de apoio do governador Tarcísio. Olhando para trás, o senhor tomou posse em fevereiro, né? Então, vamos dizer, esses 10 meses do primeiro mandato. E aí? Como é que o senhor avalia aí ser deputado? Perfeito. Nós tomamos os deputados estaduais, não me pergunte por quê, mas tomam posse 15 de março. Então eu tomei posse 15 de março, é uma data antiga, dos anos 60, que está no regimento interno, porém foi o último ano. Agora, 2022, foi a última legislatura que tomou posse essa data. A partir da próxima legislatura, 2027, no caso, já vai ser igual ao deputado federal, vai ser 1º de fevereiro. Então eu estou lá desde 15 de março. De fato, o meu partido Progressistas, né, o PP, ele é base do governo Tarcísio de Freitas. O chefe da Casa Civil, o secretário-chefe da Casa Civil hoje, Arthur Lima, é membro, correligionário nosso do PP. Então, os principais partidos hoje no governo é o Republicanos, o PP e o PSD, com 2 secretários principais do governo, né? E eu confesso que eu tinha algum receio, né, de sair da polícia militar e vir para a política. Porque eu digo sair, muitos ouvintes não sabem, mas o militar, tanto o estadual quanto o federal, ao assumir um cargo eletivo, ao tomar posse de um cargo eletivo, ele aposenta. Então hoje eu sou um capitão da reserva, eu não posso mais retornar ao meu cargo anterior, não posso mais retornar para a minha instituição. Ou seja, é um grande desafio, é um passo muito importante, uma decisão que influencia a nossa vida, assumir um cargo eletivo, se candidatar e assumir. Outros exemplos de oficiais, de policiais, de militares, né, que tomaram essa decisão. O próprio Bolsonaro, ele é capitão do Exército, quando ele tomou posse como vereador lá nos anos 80, né, ele aposentou no Exército. O nosso governador Tarcísio de Freitas é capitão do Exército. O Arthur Lima, secretário da Casa Civil, é major do Exército. O secretário de Segurança Pública nosso atual, Guilherme Derrite, é capitão da PM. Todos deixaram suas carreiras para trás para enfrentar essa guerra no mundo político.
Então me preocupava. É uma guerra, sem dúvida. É uma guerra mesmo? A pergunta é essa, é uma guerra mesmo? Sem dúvida nenhuma, talvez até por isso que eu esteja gostando tanto. Porque eu fiquei 19 anos na PM, sempre numa luta, que era aquela luta cotidiana, combatendo crime na rua, prendendo bandido, trocando tiro, correndo atrás de vagabundo. E quando a gente vem pra política, eu me preocupava com isso, eu falava, poxa, eu não posso mais voltar. E se eu não gostar da política, né? E se eu sentir que é um ambiente que, não combinei? Eu tinha essa preocupação, mas fazendo um balanço de 2023, trabalhando diretamente na política, rodando o estado igual eu tô rodando demais cidades, regiões, a região de Itapetininga, região metropolitana de Sorocaba, inclusive é uma região que eu estou muito atuante, frequentemente aí presente, inclusive citaram, Codorna citou a Nilce, é uma das minhas assessoras aí da região, sempre estou com ela aí. Então, de fato é uma guerra, é dinâmico demais a política, você se vê a todo momento envolvido numa discussão diferente, até de assuntos que você é chamado, que você nem tem grande conhecimento, você não domina aquele assunto, mas você se vê envolvido nele, porque o político ele tem que estar dando seu voto, tem que estar se colocando sua opinião, colocando a sua contribuição, e tem uma série de cascas de banana, né? Muita armadilha para te pegar aí no meio, porém é dinâmico. E assim como era trabalhar na polícia, você tem que ficar esperto, tem que ficar ligado para não cair na mão de um bandido, para não tomar um tiro. Na política é a mesma coisa, você tem que ficar ligado para não entrar numa errada, para não entrar numa dividida que você vai sair desgastado, para você prestar atenção no que você fala, no que você vota, e prestar atenção no dia a dia e procurar fazer o bem e ajudar as pessoas, né? Trabalhar com boas práticas, colocando os valores à frente, sem esquecer das suas bandeiras. Então, está sendo um desafio e isso particularmente me motiva bastante, por isso que no balanço de 2023 eu digo que foi um saldo positivo e estou gostando bastante sim. Estou empolgado, empolgado. Eu quero convidar o senhor aqui publicamente a estar mais presente aqui em Itapetininga. Nós somos uma cidade, não sei se o senhor conhece bem, de quase 170 mil habitantes, já não é uma pequena cidade. Ela deve estar entre as 20, 25 maiores do interior de São Paulo. É uma cidade que é sede de região, quer dizer, ela lidera aí uma região de no mínimo uns 13 municípios, né? Portanto, ela acaba influenciando na vida de 500 mil paulistas, mais ou menos. Então, no que depender da POP aqui, o senhor tem acolhida, o senhor tem... eu sempre ofereço para os deputados aqui que frequentam a rádio. Nós temos uma sala de reunião aqui, também pode usar, máquina de café. Aliás, o café aqui é bom, viu, deputado? Bom. Não é por falar não, mas o café nosso é diferenciado. Excelente. E tem internet, essas coisinhas que às vezes falta, né? Pra pessoa vai sair de casa, às vezes precisa imprimir um documento, não tem impressora. Precisa fazer uma reunião, não tem um local, vai para as padarias da vida, aí não tem privacidade, etc. Então, eu coloco aqui de público à sua disposição, viu, Telhada? Posso chamá-lo de Telhadinha? Que todo mundo chama o senhor de Telhadinha, não tem problema? Eu tô até pensando na próxima eleição de sair como Telhadinha, viu, cara? Pode ser, eu acho que é uma boa, viu? Viu, Telhadinha? Então tá liberado aqui. Aliás, o senhor já anda fazendo suas teias políticas aqui. Marina Nalenço tá mandando um grande abraço pro senhor aqui, né? Isso, dizendo que vai estar junto com os senhores próximo ano e tal. Eu particularmente sou um grande fã do seu pai e soube por um amigo meu, Leandro, que ele era dos poucos comandantes da rota que ia pro enfrentamento junto com a tropa. Ele ia junto nas operações, é isso mesmo? Aliás, a vereadora Marina Nalenço, ela é uma mulher, assim, que tem se destacado muito aqui, porque ela é uma guerreira, ela enfrenta o problema de frente, tá? Aqui depois eu te conto pessoalmente, aí nós temos uma situação meio complicada, esse relacionamento executivo-legislativo, por exemplo, caçaram o Codorna aqui sem ele ter cometido crime nenhum, inventaram lá uma história lá de que ele tinha... Uma não, né? Três. 2 vezes ele conseguiu retornar à justiça, uma terceira caçaram a chapa do partido dele. Mas enfim, essa história é longa, eu não vou me alongar aqui nessa questão. Aqui vereador que fiscaliza é caçado, a gente tem temor que a Marina faça alguma coisa pra ela também. Exatamente, e ela é uma vereadora que vem se destacando demais aqui na cidade, viu, Telhada? É até interessante vocês comentarem da Marina, porque eu tive contato com ela, conversamos agora no início do mês
e estamos estabelecendo uma parceria sim, inclusive como gesto, né? Como primeiro gesto para a gente firmar essa parceria, eu estou enviando recurso de emendas impositivas para o município de Itapetininga através da Marina, bem amarrado, para isso não ser colocado em outras frentes, em outras bandeiras, mas bem amarrado. Correto. Pela Marina, por pedido dela, porque eu já percebi, a gente conversou bastante e de fato ela está muito engajada com a melhoria de qualidade de vida do município. Eu quero ajudá-la, quero ser um parceiro dela em Itapetininga. Aceito o convite, viu, Milton? Aceito o convite para tomar esse café, para estar junto com vocês aí, fazendo uma reunião, andando na cidade, conversando com as pessoas, conversando com aqueles que compactuam dos mesmos valores que a gente, né? O pessoal de direita que quer ver o progresso do Brasil verdadeiro, né? E não esse retrocesso que a gente enxerga hoje vindo lá de Brasília, do governo federal. E então, assim, um grande abraço para a Marina. Também ela tá nos assistindo aí. Digo que em breve estaremos aí em Itapetininga caminhando junto e compartilhando mais da boa política, né? E o que o Fábio perguntou do Coronel Telhada, de fato, ele sempre foi um oficial que não era aquele cara de gabinete, que mandava os outros fazer, ele mandava o soldado, o sargento fazer e ficava lá no gabinete de boa, no ar-condicionado, negativo. O Coronel Telhada, e eu aprendi com ele ser dessa maneira também, sempre foi aquele que primeiro fez, comandando pelo exemplo, um líder nato, né? Principalmente quando a gente fala de a questão operacional de correr atrás de bandido. É o cara que metia o pé na porta e a tropa vendo o oficial à frente, sempre acompanhava, corria junto, ele procurou sempre ajudar todo mundo. Quantas ocorrências complicadas que o Coronel Telhada, desde tenente, capitão, major, esteve junto, auxiliando sua tropa, e por isso que os policiais têm esse reconhecimento, né? Não só na rota, mas no 7º batalhão que ele comandou, no 4º batalhão, todas as unidades policiais que o Coronel Telhada passou, a gente ouve esse mesmo tipo de colocação, né? Foi o melhor comandante, ou foi um dos melhores comandantes que o batalhão já teve, porque é um cara, volta aquela pergunta do Milton, né? É um cara bruto, o cara é sério, o cara que tá sempre, né, contundente, polêmico, de verdade, só que sempre pelo certo, defendendo o que é correto, brigando pelo que é justo. Não é aquele cara que baixa a cabeça por causa de um temor reverencial, ou porque, não, eu posso me prejudicar, então é melhor eu ficar na minha aqui quieto. Não, negativo. O Coronel Telhada sempre colocou sua opinião, mas você vai se prejudicar. Não interessa, vou colocar minha opinião e vou correr pelo certo. A minha honra não está à venda. Eu aprendi isso com ele, graças a Deus. Aliás, viu, capitão, aqui em Itapetininga nós tivemos 67% dos votos na última eleição para Bolsonaro. Por incrível que pareça, foi a mesma pontuação. 67% para o Bolsonaro e 67% dos votos para o Tarcísio. Portanto, aqui essa linguagem de honradez, linguagem do conservadorismo, mais à direita e tudo mais, é quase que pregar para convertido, sabe? Porque realmente aqui a cidade aqui realmente é muito conservadora, é um dos maiores índices, inclusive da direita, de percentual de votação que nós tivemos no estado. Então é bom também para o senhor se sentir talvez ainda mais à vontade aqui na cidade do que já está se sentindo. Eu tô vendo aqui na tua ficha aqui, deputado, ficha que eu quero dizer é que mandaram uma ficha com a sua com a sua história, que não é ficha, né, no mau sentido. O senhor é membro e suplente de 11 comissões e CPIs e apoiador de 42 frentes parlamentares e coordenador de outras 3. As principais, eu pelo menos que eu achei aqui as principais, é a Frente Parlamentar pela Segurança nas Escolas do Estado de São Paulo, Frente Parlamentar para aprimorar os trabalhos da Defesa Civil e Frente Parlamentar pelo Direito Militar do Estado de São Paulo. Falando especificamente dessa terceira aqui, nós tivemos um avanço aí para a Polícia Militar no governo Tarcísio. Ele foi o primeiro governador que já chegou dando aumento, né? E um aumento não é aquilo que se perdeu durante os anos, mas convenhamos, é muito mais do que os outros fizeram pela PM. Isso também ajuda a defender o governador aí junto ao seu público, né? Que com certeza majoritariamente é de pessoas ligadas à PM, seus parentes, enfim, né, deputado? Perfeito. Primeiro, se você pesquisar minha ficha aí no site do Tribunal de Justiça, você vai achar meu nome.
mas todos os crimes são homicídios. 121 que a gente cometeu na defesa da vida, né? Se defendendo, sim. Ou defendendo o cidadão de bem. Então, nosso nome tá lá sim. Temos alguns processos aí. O termo ficha foi por causa disso aqui, deputado. É que realmente é uma ficha que eu imprimi aqui. Tô brincando, mas todos são arquivados com o tempo, graças a Deus, e legítima defesa. Legal. Então, de fato, a minha atuação na Assembleia, eu coloquei alguns pilares quando eu ingressei em março, e um dos pilares, lógico, naturalmente, é a segurança pública. Só que eu não penso só segurança pública como a defesa dos agentes da segurança. Esse é um pilar. Buscar a melhoria, buscar a recomposição salarial, que de fato o governador fez esse aceno como um ato inédito, porque nenhum governador em primeiro ano de mandato fez ou deu uma recomposição salarial como fez o governador Tarcísio junto com o secretário Guilherme Derrite. Nunca existiu isso. Os governadores anteriores sempre buscaram fazer um reajuste ou uma recomposição no final do mandato, no 4º ano de mandato, e via de regra para o outro pagar, para aquele que assumir, posteriormente pagar. O governo PSDB, do Geraldo Alckmin, do Serra, inclusive ficaram 6 anos com 0 de reajuste. Isso aí pra gente, eu peguei essa fase, foi uma perda do poder de compra gigantesca. Por isso que a Polícia Militar chegou no nível do piso salarial do policial, tá ganhando menos do que um rapaz que pede dinheiro às vezes no farol, entendeu? E nós estávamos num patamar muito ruim. O governador assumiu, Tarcísio, percebeu isso. O que a gente chama não é um reajuste ou não é de aumento, é de recomposição, justamente para recompor o que ficou lá atrás perdido, mas foi um gesto, um sinal assim ímpar, que de fato demonstra a preocupação que ele tem com as forças de segurança, e é uma promessa de campanha dele. Então, esse é um pilar do meu mandato, buscar o bem-estar, buscar a melhoria da condição de trabalho do agente de segurança, mas também tendo foco na vítima, tendo foco no cidadão de bem, que precisa de segurança pública. Porque você sabe, Milton, muito se discute, não faltam ONGs, não faltam observatórios para defender bandido, para defender vagabundo, não falta pessoas que surgem de tudo que é lugar, para defender aquele que está lesando o patrimônio, lesando a nossa vida, do cidadão de bem trabalhador. Só que a gente vê pouquíssimos trabalhos, pouquíssimas defesas ou estudos em cima do cidadão de bem, que é a verdadeira vítima. Então eu tenho procurado focar muito a minha atuação na Assembleia também, na defesa do agente de segurança, mas na defesa e levando os ouvidos, né, buscando dar voz para o cidadão de bem, para a vítima da sociedade, que hoje não é ouvida, que a gente não consegue saber o que está afetando exatamente o cidadão no dia a dia. Então, a gente tem buscado trabalhar, e essas frentes parlamentares é justamente um mecanismo que a Assembleia Legislativa nos coloca para fazer discussões públicas, para trazer um tema e congregar as pessoas que estão envolvidas naquele tema. Por exemplo, direito militar. Tem muita coisa para evoluir na questão do direito militar. Nós estamos atrasados, nosso Código Penal Militar é muito antigo, muitos direitos que o cidadão civil tem, o militar não tem. Inclusive, muitos advogados que trabalham na área do direito militar hoje têm dificuldade para exercer a defesa dos policiais militares, porque muitas faculdades hoje já não dão mais essa matéria, direito militar. O cara tem que aprender na raça, está desatualizado. A OAB, a própria OAB de São Paulo, não tem aberto espaços para que os advogados que trabalham na área militar tenham ferramentas para exercer o seu sacerdócio ali. Então eu abri essa frente parlamentar para discutir justamente a questão dos advogados, para que eles tenham condições de fazer a defesa dos policiais, e para discutir as inúmeras deficiências que o direito militar e o direito administrativo da Polícia Militar tem hoje. Muitas vezes, inclusive, não dando oportunidade de defesa para o policial que está sendo mandado embora por besteira. Nós estamos perdendo efetivo que poderia ser resolvida a questão com punição administrativa
com outros mecanismos. A gente tem mandado embora uma série de policiais desnecessariamente, ao meu ver, na minha visão particular. Inclusive, a gente sofre uma crise hoje de efetivo nas polícias, civil e militar. A gente aposenta e exclui das fileiras da instituição muito mais do que a gente traz de civis para dentro da PM. E isso ocasionou o quê? Em 20 anos, por exemplo, quando eu entrei na PM, nós éramos 95 mil homens. E hoje, 20 anos depois, a Polícia Militar não chega a 80 mil homens. Então, uma diminuição aí de 16 mil homens no efetivo, e a população só cresce. Então, essa é uma crise, é um desafio para a segurança pública hoje, para a gestão do DERIT, do Tarcísio, que tem que ser encarada com criatividade, com mecanismos que atraiam o cidadão civil para dentro da PM, para dentro da Polícia Civil, e com condição de trabalho, né? Então, essas frentes, a gente consegue discutir isso. A frente da segurança escolar, por exemplo, a gente consegue discutir esse grave acontecimento que estamos assistindo no Brasil hoje, que é ataque às escolas, que é o agressor ativo entrando, atirando ou desferindo golpes de arma branca em professor, em aluno. É uma modalidade que dá para falar que mais de uma hora só dessa questão de segurança escolar. A gente tem discutido e colocamos propostas dentro do orçamento do Estado para 2024, dentro do programa plurianual do PPA do governo, que nasceu dessa frente parlamentar. Então é um mecanismo muito interessante que a gente achou para estar discutindo com a sociedade e com quem tem envolvimento no tema, sem ficar só lá na tribuna da Assembleia falando sozinho. Porque eu gosto de ouvir os especialistas, eu gosto de ouvir as pessoas que conhecem do tema e trazer para dentro do parlamento, que eu acho que é onde tem que estar a discussão, não no WhatsApp, né? A discussão tem que estar dentro da Casa de Leis. Capitão, eu participo de alguns grupos de pessoas assim que são de mais idade. Eu tenho uns amigos que têm mais de 70 anos e é uma grande revolta entre eles com relação ao que aconteceu no nosso Brasil, né, no dia 8, porque nós temos pessoas aí, patriotas vestidos de verde e amarelo, carregando Bíblia, senhoras de idade, que estão presas sem condenação, sem julgamento, né? Nós tivemos o caso do Clezão, que acabou falecendo sem uma condenação, sem um julgamento, de maneira absurda, né? Tendo negado seus direitos. E nós vimos um episódio absurdo na Lesp, né? Na votação aí da privatização da Sabesp, aonde, como é que eu posso pejorativar? Marginais abriram a cabeça de um PM, ele ficou todo ensanguentado dentro da Lesp, e depois essas pessoas com camisa de revolucionário não sei das quantas, saíram da delegacia rindo da cara das pessoas e dos repórteres como os marginais trombadinhas que roubam na rua, a polícia prende e a delegacia acaba tendo que soltar pela fraqueza das leis, né? Por causa desse garantismo penal que apodrece o nosso Brasil. Como vocês, deputados, e principalmente você, que é capitão da PM, vê um colega com a cabeça aberta e depois vê esses marginais sendo liberados da delegacia e não terem ficado presos como terroristas, assim como os patriotas que estavam no 8 né? Naquele episódio lá que aconteceu essa catástrofe aí do dia 8. Como você sente isso? Indigna também você, como esses senhores de idade que ficam revoltados, eles nunca viram isso no Brasil? Perfeito. No meio saiu um pouquinho meu sinal, mas eu consegui compreender. Codorna, eu vou te dizer o seguinte: primeiro sobre o 8 de janeiro, né? Cara, não tem absurdo maior, ao meu ver, do que manter essas pessoas presas com a liberdade cerceada até o dia de hoje. Isso não tem outro nome, a não ser, para mim, regime ditatorial. Por que eu digo isso? Nós não demos, né, não vimos essas pessoas ter oportunidade de defesa, imputado crimes que muitas vezes inexistem no Código Penal, não existem, para você manter a pessoa presa. Você disse, traficantes, pessoas que cometem roubo, bandido, com várias passagens criminais, sendo preso pela polícia militar e saindo na audiência de custódia.
cara com quilos e quilos de cocaína sendo transportado de rodovia, indivíduo com fuzil sendo preso, inclusive atentando contra a vida de policiais. Nós temos casos de bandidos que atiraram contra policiais em ocorrência, em perseguição, e no dia seguinte foram soltos na audiência de custódia. Então nós vemos incongruência tamanha que para mim não tem outro nome. É simplesmente um regime ditatorial que a gente vê hoje sendo emanado da onde menos poderia, dos guardiões da Constituição Federal. Então, não tem absurdo maior. A situação do Clezão, que teve a sua vida ceifada, não teve o pedido da sua defesa. A gente acabou de falar dos advogados militares, né, que não conseguem exercer a defesa de maneira satisfatória de muitos militares. Então, aconteceu exatamente isso com o Clezão. Os advogados se viram impotentes diante da pressão e da opressão emanada da Suprema Corte, não conseguiram atender as necessidades do seu cliente, do Clezão, que faleceu atrás das grades de maneira totalmente ilegal, ao meu ver. Então, não tem absurdo maior no Brasil, e a história vai sim demonstrar esse momento que nós passamos hoje no Brasil, que é esse absurdo de ver aí quase um ano, já caminhando para um ano, ainda pessoas detidas sem ter o direito de defesa. E na Assembleia Legislativa, mais uma vez, foi esse tipo de demonstração também. Primeiro que na votação da Assembleia, a gente está falando aqui para as pessoas se posicionarem, uma galeria que não tinha nada a ver com o tema. Ali a gente tinha jovem universitário, tinha aposentados, tinham pessoas de movimentos sem teto, movimento de estudantil, ou então de APUESP, e ninguém ali era funcionário da Sabesp. E de maneira organizada, quando passou o início, quando começou a votação da Sabesp, eclodiu ali uma tentativa de invasão, de quebra de dano ao patrimônio público e mais, atentado violento contra os policiais militares. Sim, 2 policiais saíram feridos gravemente na cabeça. Eu postei isso na minha rede. O sargento Montalvão teve um ferimento na cabeça, ficou totalmente ensanguentado. Nós postamos isso, estamos fazendo inclusive uma homenagem na Assembleia Legislativa, junto com outros deputados da direita, para esses 2 guerreiros e para a tropa que defendeu ali a democracia. Se não fosse a polícia militar aquele dia, né? Se não fossem os militares, a gente não tinha conseguido votar, a gente não tinha exercido a democracia, que é para isso que nós estamos lá, para colocar nossa opinião e para representar as pessoas que votaram na gente. E aí a esquerda levou um monte de vândalo, de vagabundo, de bandido para dentro da galeria da Assembleia para impedir a votação, para tentar colocar um quebra-quebra, mas graças à defesa da Polícia Militar, que agiu de maneira legal e de maneira legítima, sob comando do presidente da Assembleia, então sob ordem, agiu, e a gente, né, os deputados, inclusive muitos deputados de idade, deputadas mulheres, deputados que têm deficiência, inclusive, estiveram lá após o confronto para votar e para dar prosseguimento no nosso dever, que é conversar, que é debater, que é votar e que é colocar opinião. Então, isso aí fica demonstrado, assim como em outros episódios a esquerda, ela sempre parte para a violência, defende tanto, né, a vida, a paz e amor, a democracia, né, aquela coisa a democracia, tudo falácia, tudo mentira. O que eles querem de verdade é colocar a opinião deles e a voz dele a qualquer custo. A esquerda quer isso, eles não querem debater, eles querem impor algo sobre a opinião geral, eles querem impor a opinião de uma minoria sobre a vontade comum e o interesse coletivo. É isso que eles querem sempre, só que aqui em São Paulo está demonstrado que eles não vão fazer, nem dentro da Assembleia, nem nos campos, na região do agro, nas fazendas, nas propriedades, quando eles tentaram invadir, já foi dada a resposta pelo governo, nem nas greves, nos piquetes, greves ilegais, que tentaram fazer também nessa época da Sabesp, e o governo logo recorreu ao judiciário, foi tida como ilegais essas greves sem pé nem cabeça, totalmente movimentada por interesse político de sindicato. Então em São Paulo está demonstrado que a liberdade, sim, que a gente procura de dar a oportunidade de voz para todos e de prevalecer a vontade comum, essa é a que tem vez
em São Paulo. E também no que diz a criminalidade, aproveitando, o governo de São Paulo e a Assembleia Legislativa também já colocou a sua maneira de trabalhar. Um policial foi ferido, um policial foi morto, a resposta é dada imediatamente hoje, o que não acontecia antigamente. Hoje a segurança pública atua para defender os seus também, para defender os seus homens e mulheres. E está demonstrado que aqui em São Paulo o crime, bem como essas vontades ilícitas da esquerda, não avançarão nem 1 milímetro. Bom, aliás, dica de se passagem, está aí o negócio que a gente tem que tirar o chapéu pro governador Tarcísio, que naquele episódio lá do Guarujá ele foi firme e não afinou, não. Se fosse o governo do PSDB, tinha aquela, vamos ver e tal, fica em cima do muro. Ele, nesse ponto, a gente tem que tirar o chapéu para ele. O deputado, eu tinha combinado meia hora, é possível fazer mais uma última perguntinha aqui? Eu não sei como é que tá a sua agenda aí. Eu acho que não, porque travou aqui a conexão do deputado. Vamos ver se ele volta aqui. Vamos lá, vamos ver se volta o deputado. Exato. Eu tinha ficado um dia lá. E tinha saído da polícia. Verdade. O deputado. Voltamos. Posso fazer uma última perguntinha pro senhor aqui? Claro. É que eu sou respeitador de tempo e a gente tinha combinado meia hora, já ultrapassou meia hora. Eu só queria que o senhor desse um conselho. Eu queria só, não pela gente, tá, deputado? Pô, a gente pode ficar 1 hora aqui. O problema é que eu sei que a sua agenda é super corrida aí. Tranquilo. Hoje, a partir das 6 da manhã, começa a 4ª saída temporária de detentos do sistema prisional no estado de São Paulo. O benefício é dado aos detentos que atendem determinados requisitos. O benefício acontece de 22 de dezembro a 3 de janeiro e de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, nós vamos colocar nas ruas 33 mil reeducandos agora nessa saidinha de Natal e Ano Novo. Segundo a lei de execução penal e com as datas já previamente acertadas no estado de São Paulo, conforme a portaria do DECRIM 0219. Eu queria que o senhor desse um conselho para a sociedade de bem, como é enfrentar essa situação de um dia para o outro, ter 33 mil reeducandos na rua. Dentre esses caras, a gente sabe que tem muita gente aí boa, que realmente, de fato, evoluiu lá dentro do sistema prisional, inclusive muitas vezes até apoiado pelo trabalho das igrejas. Mas a gente sabe que a grande maioria vai reincidir, né, deputado? Exatamente, Milton. É um absurdo, é outro absurdo que a gente tem que, cada eleitor, cada brasileiro tem que cobrar, se é que eles estão sensíveis a isso, né? Mas cobrar o seu senador. Esse assunto das saídas temporárias está evoluindo, já foi aprovado o término das saídas temporárias na Câmara dos Deputados, porém está engavetado, está parado no Senado Federal. Eu não sei o que acontece no Senado, ou melhor, a gente até sabe, né, depois de ver essa votação aí do Dino com o STF, de pessoas que a gente não esperava, né, eu particularmente não esperava que alguns ali fossem abraçar, votar escondidinho no voto secreto ali a favor do dinossauro, né? Mas tem que cobrar o Senado. Como é que pode? Esse tema é importantíssimo. A sociedade brasileira não aguenta mais, é um tapa na cara da sociedade e da polícia. Você imagina você ser um policial, eu passei por isso. Você ser um policial trabalhando ali, por exemplo, na zona sul de São Paulo, aqui da capital, na região do Paraisópolis, do Morumbi, e você vê o cara que você prendeu ali esse ano, o cara que você pegou roubando com 38 ali na Giovanni Gronchi, voltando para casa bonitão, né? E ele volta para quê? Para ceiar com a sua família? Ele volta para dar um abraço na sua filhinha, na esposa lá que ele tem eventualmente? Não. Ele sai e esses 10, 12 dias que ele vai ficar na rua, ele sai para fazer a boa. Ele sai para roubar. Ele sai para ganhar dinheiro. Ou então, pior, ele sai para matar a polícia. Ele sai com missão da facção criminosa para ter uma dívida paga, alguma coisa assim. Ele sai para caçar um policial que mora na região, com uma missão de matar o polícia. A gente vive isso há tantos anos, a sociedade hoje sente na pele como que é esse período. Todo mundo fica tenso, todo mundo fica com medo de parar no trânsito, de parar no farol e ter um cara lá vindo roubar na saidinha de preso, entendeu? Hoje, a partir de hoje à noite, pode ter certeza, a Secretaria de Segurança está colhendo esses dados. A maior parte de flagrantes, mais de 50% dos flagrantes, a partir de hoje, são justamente de indivíduos que estão na saidinha temporária. Porque eles saem para roubar, eles saem para fazer a boa, eles têm como se fosse assim, pô, eu tenho uma semana, eu tenho 10 dias para
levantar um dinheiro. E eles saem com tudo para acabar com a nossa cidade. Então é uma pouca vergonha, um tapa na cara, não dá para explicar em qualquer lugar do mundo essa geringonça que é a saída temporária. Passou da época de acabar, e eu tenho falado isso também publicamente. Vários deputados têm cobrado os senadores para tirar isso aí, sair da comissão onde está parada e evoluir no Senado Federal e ser aprovado logo o término das saídas temporárias. 5 por ano. 5 vezes por ano esses caras saem na rua. Quantos mil não voltam? Eu tenho dado aqui, de 5 a 7% não volta por saidinha. Quantos mil presos na rua significa isso ao longo do ano? Fica aí o questionamento para a população pensar. E a dica que você perguntou é o seguinte: toma cuidado, infelizmente, vigie onde você está, tome as cautelas necessárias, porque a polícia prende, mas a justiça não faz a parte dela. Deputado, muito obrigado por essa sua primeira entrevista aqui ao Manhã da Pop. Eu quero lhe agradecer de coração, foi um prazer falar com o senhor. Desculpe se a gente atropelou e estourou o tempo aqui, vai atrasar um pouco a sua agenda. Tranquilo. Fica aí o Instagram do deputado, já está também na tela aí, @Capitão Telhada. Para quem está ligando o rádio agora, o Capitão Telhada, ele é filho do Coronel Telhada, deputado federal, ele é deputado estadual de primeiro mandato na Lesp, está fazendo um trabalho muito legal, é vice-líder do PP na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, conte sempre com a Pop. Espero que a gente possa em 24 ter esse encontro aqui, pelo menos uma vez por mês, para que o senhor possa falar aqui com o Sudoeste Paulista, tá bom? Um abração. Muito obrigado, Milton, doutor Fábio, Codorna, todos os ouvintes. Desejo um Feliz Natal, aí um próspero Ano Novo, que 2024 seja melhor para cada um de nós, no trabalho, na família, na saúde. Estamos à disposição de todos aí para trabalhar e para conseguir levar uma política de boas práticas para toda a população, tá bom? Obrigado pelo espaço, Milton, e até o ano que vem, se Deus quiser. Deus abençoe. Amém.